Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio de Notícias Políticas. Se você não me conhece, eu sou Rafael Talarico, sou advogado e eu já preparei a sua dose diária de informação. E claro, aqui sempre com um toque jurídico para que você possa compreender um pouco mais das notícias que saem na mídia. E hoje, o tema do vídeo é: Governo Lula implementou banheiro unissex nas escolas? E mais, STF derruba a tese do marco temporal. Vixe. Vamos ver um pouco mais sobre o que falam essas notícias agora. Bom, amigos, a primeira notícia que quero compartilhar com vocês é o recente anúncio de que o governo Lula estaria planejando a instituição de banheiros unissex em escolas. Essa proposta gerou um grande debate em nossa sociedade, com opiniões divergentes sobre como isso impactaria o ambiente escolar e os direitos individuais. O governo tem defendido que a implementação de banheiros unissex em escolas é vista como uma medida de inclusão e respeito à diversidade de gênero. Argumenta-se que isso pode criar um ambiente mais acolhedor para estudantes LGBT e ajudar a combater o bullying e a discriminação. Por outro lado, há críticos que expressam preocupações sobre a privacidade e a segurança dos alunos. Agora, vamos mudar de assunto para a nossa segunda notícia importante: o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que derrubou o marco temporal das terras indígenas. O julgamento no STF sobre o marco temporal das terras indígenas possui implicações profundas não somente para as comunidades indígenas, como também para tudo o que entendemos sobre o conceito de propriedade privada e segurança jurídica, pois relativiza ambos os conceitos. Por isso, vamos analisar em detalhes como essa decisão foi tomada, quais os argumentos apresentados e qual será o impacto disso no país. Se você gostou do tema do vídeo, já deixa o seu like na confiança, mas acompanhe o vídeo até o final, pois eu tenho certeza de que algo novo você vai aprender. Então, bora lá! Bom, como vocês puderam ver, o tema de vídeo hoje é bem polêmico. E a gente vai começar falando da questão dos banheiros unissex. Será que o governo federal agora implementou banheiro unissex em todas as escolas públicas e está podendo entrar menino no banheiro de menina e menina no banheiro de menino do nada? Vamos ver se é bem isso que está acontecendo. Eita porra! Bom, se vocês têm acompanhado um pouco sobre o tema, têm visto alguma coisa na internet, vocês devem ter visto algo relacionado a isso aqui, que o deputado Nicolas entrou com alguma medida em função dessa resolução que o governo federal teria imposto. Só que do que se trata isso? Do que ele está reclamando exatamente? Não sei. Bom, o que esse deputado está reclamando, segundo ele, a resolução teria o poder de criar banheiros unissex para as crianças, com base no artigo 5º da resolução, que dizia: deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. O que eu indico sempre quando a gente vai falar de um assunto? Sempre que formos falar de um assunto determinado que indica alguma coisa, um julgamento, uma legislação, é melhor a gente consultar o que está sendo debatido para que a gente possa ver. Certamente que sim. Então vamos ver primeiramente do que trata essa resolução e o que é uma resolução. Aqui, a resolução que está sendo discutida é essa resolução, número 2, de 19 de setembro de 2023. Estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas travestis, mulheres e homens transexuais e pessoas transmasculinas e não binárias, e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais, nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. Bom, primeiramente, o que é uma resolução? Resolução nada mais é do que um ato normativo, administrativo, interno de instituições que serve como orientação para todas aqueles outros órgãos que são subordinados àquele que deu
que emitiu a resolução, certo? Eu não entendi o que ele falou. Então, é um documento orientativo, ou seja, ele não é impositivo, é só uma orientação. É mesmo, é. Agora vamos ler aqui a resolução, mas de forma rápida, porque quando você pega um documento como esse, essas primeiras partes aqui não tem muito valor. Eles considerando isso, considerando aquilo, é que na verdade é só o que está se fundamentando para criar essa resolução. Se você tiver interesse, você vem e lê as considerações. Mas o que vale mesmo é a partir daqui, onde fala resolve. Resolve o quê? Bom, aí sim. Artigo 1º. Deve ser garantido às instituições de ensino médio, públicas e privadas, em todos os níveis e modalidades, o reconhecimento e a adoção do nome social. Isso daqui eu concordo, porque se uma pessoa visivelmente ela já fez uma transição de gênero, é um travesti, alguma coisa assim, é interessante que essa pessoa possa sim utilizar o seu nome social, não vai afetar em nada a vida de ninguém, então tudo bem que ela possa se identificar dessa forma, e esses artigos falam exatamente sobre isso. O ponto central aqui da discussão volta para esse artigo 5º aqui. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. Aqui fica um pouco complicado, e eu acredito que isso daqui, esse artigo, ele até foge do que seria uma resolução, porque a resolução, ela orienta. E quando ela diz aqui que deve ser garantido, ela não está orientando, ela está meio que falando, faça dessa maneira. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E o problema desse assunto que mais gera debate é a parte subjetiva dele. Porque o complicado desse assunto é quando a pessoa que tem uma outra identidade de gênero, ela pode simplesmente tentar fazer uso de todos os direitos que seriam inerentes àquele gênero, simplesmente se identificando, falando, a partir de agora eu sou. É lógico que muita gente está fazendo uso desse direito de uma forma honesta. Sim, a pessoa realmente se identifica com outro gênero e quer ser tratado desse outro gênero. O problema de ser tão subjetivo e tão aberto assim é que abre margem para abuso. Por exemplo, uma pessoa pode chegar lá que não se identifica necessariamente como uma mulher, mas falar, eu me identifico. E daí todo um sistema ter que ficar amarrado por conta de uma pessoa que simplesmente só disse, eu me identifico. E daí a gente pode gerar muita situação que vai afetar o direito exatamente das pessoas que originariamente têm direito a usar aquele banheiro. A gente viu inúmeros casos, não só no Brasil, como no mundo, de homens utilizando essa desculpa para entrar em banheiros femininos e cometer assédios, ou até mesmo estupro. Então, é muito sério um assunto para a pessoa simplesmente falar, eu me identifico. É verdade. Não deveria ser assim. Deveria ter critérios mais objetivos. E, infelizmente, a esquerda não adentra nesse tema, não aprofunda. Ela simplesmente para num assunto simplesmente muito raso, falando, eu me identifico. Isso não basta. Realmente. E como são eles que sempre falam desse assunto, eles deveriam sim trazer critérios mais objetivos e não simplesmente isso. Mas, então, voltando ao assunto, a resolução basicamente trata disso, e por isso que gerou tanta repercussão. Em resposta, o ministro de Direitos Humanos do atual governo prometeu, e afirmou que acionaria a AGU, que é a Advocacia Geral da União, acusando os deputados, o Nicolas, de espalhar fake news e buscando, assim, algum tipo de perseguição criminal contra ele.
Eu acredito que estão fazendo um mau uso excessivo de acusações e manejo judicial em questões que são meramente políticas, que eles deveriam sentar e discutir, falar, olha, você quer criar uma resolução, mas crie parâmetros melhores também para que a gente possa conversar. Não pode ser um negócio tão aberto e, por outro lado, não pode ser a direita mais extremista assim, negando totalmente o direito dos outros. A política deveria se balizar pelo meio termo, a gente conversar e falar assim, eu quero trazer esses direitos aqui para essa parcela da população. E o outro dizendo, tá, eu só aceito esse tipo de resolução se você me trouxer critérios mais objetivos, que tragam maior segurança para aquelas pessoas que também serão afetadas, que são as mulheres. Elas sim serão afetadas diretamente se uma resolução começar a ter validade e for mal feita. Elas que estarão sob o risco de repente, terem um homem entrando no banheiro delas. Um homem que não necessariamente se identifica como mulher, mas vai utilizar de forma desonesta desse subterfúgio para aliciar as pessoas que originariamente já têm aquele direito. Então, assim, nem para um lado e nem para o outro, acho que essa questão deveria ser tratada de uma forma mais séria por nossos políticos, seja o pessoal da esquerda, seja pelo pessoal mais conservador. Eu digo mais conservador e não digo de direita, porque eu sou de direita, mas eu não sou conservador nesse sentido. Então, eu acho que deveria haver uma conversa para que eles pudessem chegar a um meio termo. E por outro lado, eu vejo com péssimos olhos esse tipo de situação em que tudo é levado para o judiciário e tudo é acusação criminal, né? Não existe mais político hoje em dia. Se um lado tenta fazer uma coisa, o outro acusa de alguma coisa que é crime. E se o outro lado tenta fazer uma coisa, o outro também acusa. Aí depois está todo mundo reclamando do poder que o STF tem. Mas são os próprios políticos que não têm maturidade alguma para resolver as questões de forma política e acabam levando tudo para o STF. É por isso que o STF tem tanto poder. São os próprios parlamentares que ajuizam ações e levam tudo para o STF. Infelizmente, o STF fica sendo babá de político imaturo. Agora, dando um giro de notícias, a gente vai falar da última questão, que é um pouco mais técnica, que é da derrubada da tese do marco temporal, que foi o julgamento da STF esses dias. Se vocês não viram o vídeo que eu fiz esses dias, eu vou explicar de uma forma um pouco resumida do que se trata essa questão do marco temporal que muitos têm falado. Bom, a questão é bem simples. A tese significa basicamente o seguinte: instituição de um marco temporal que seria a promulgação da nossa atual Constituição. Ou seja, a partir da nossa Constituição, os índios teriam direito a reivindicar as terras que eles estavam exatamente na época em que foi promulgada a nossa atual Constituição. Ou seja, todas aquelas terras que eles estavam e as que estavam em discussão na época, seja judicialmente ou não, ficariam para eles. Mas não mais que isso, só aquelas para trás. E, por outro lado, a discussão é exatamente essa, de que aquele marco temporal não era uma regra para todo o tempo. Na verdade, foi uma regra que foi utilizada num caso específico. Então, até hoje, se de repente os índios conseguirem comprovar que de repente uma determinada terra de hoje fazia parte das terras indígenas originárias deles, eles poderão sim reivindicar essas terras. Tá bom. E isso traz uma baita discussão, porque a gente não tem uma regra objetiva. Novamente, a gente volta para a insegurança jurídica do nosso país. Aqui é o Brasil! E um proprietário de terra, hoje em dia, ele pode comprar uma terra, de repente negociar, tudo certo, passa lá 10, 20 anos comprando essa terra, aí depois chegam uns índios e falam, não, essa terra aqui era do meu povo originariamente, lá não sei quando. Aí ele requisita isso pro STF e esse cara que comprou perde tudo.
sem direito à discussão. No máximo discutir uma eventual indenização pelaquela terra, mas é lógico que muito abaixo do valor de mercado. Então, enfim, o cara perde a propriedade dele e perde todo o dinheiro. É basicamente isso. Qual que é o problema dessa discussão? O problema é exatamente esse. 1. Insegurança jurídica total. E 2. A relativização da propriedade privada, do direito de propriedade privada. Porque é uma norma que a gente vai deixar em aberto, que ela não tem fim, basicamente. Então, eu, particularmente, como advogado e tudo mais, sou totalmente contra que existam normas completamente subjetivas e abertas nesse sentido. Seria interessante, sim, que houvesse um marco temporal. Seja esse que eles estavam tentando estabelecer da data da promulgação da República, seja outro, né? Eles poderiam, de repente, ter modulado os efeitos dessa ação e ter deixado que todas as terras indígenas que tivessem sido conquistadas até a data de agora. Passando, então, em vez de ser na data da promulgação da República, agora, 2023. Ou uma data um pouco mais para frente, de repente 2030, mas alguma data objetiva. E não do jeito como ficou, que ficou completamente aberto. Então as pessoas aí pelo Brasil que pretendem de repente adquirir alguma terra, alguma fazenda, alguma coisa assim, vai ficar completamente à mercê de eventualmente perder sua terra. E isso é péssimo, porque isso afasta diversos tipos de investimentos, tanto do estrangeiro para cá como interno mesmo. As pessoas vão ter muito receio de repente crescer, comprar terras. É um problema. Subjetividade em lei é o problema. Em resposta, eu achei que foi de forma bem acertada. A oposição está protocolando uma PEC, né, que é um projeto de emenda à Constituição, para retomar o assunto do marco temporal e determinar de uma vez por todas algum tempo de forma objetiva, né? Então, é um projeto para trazer um pouco mais de segurança jurídica. Que demais! Como eu já havia dito, eu concordo sim que exista alguma norma que traga maior segurança jurídica para que deixemos de viver em um país em que as leis são completamente abertas e que, no final das contas, tendo leis abertas, quem manda é o judiciário. Porque se você deixa tudo aberto, vai ser o judiciário que vai determinar. Se você cria regras mais fechadas, não tem tanta liberdade para que o judiciário lá para frente possa ficar inventando ou legislando como estão dizendo ultimamente. Bom, acredito que com isso eu tenha feito um bom resumo de tudo que você precisa saber para estar bem informado a respeito desses dois assuntos. E se assim como eu, você é uma pessoa que adora política, mas está de saco cheio de jornalistas militantes, seja para um lado, seja para o outro, aqui é o seu canal. O vídeo vai ficando por aqui. Te vejo no próximo episódio. Peço que se inscreva se você gosta do conteúdo e ficamos até a próxima. Falou!